Ele reinou soberano por centenas de anos como o primeiro e o principal meio de comunicação de massa. Produzido em escala industrial, o jornal impresso facilitou o trânsito de informações no mundo inteiro. Informou sobre fatos importantes da humanidade, conflitos e guerras, descobertas na medicina e na ciência, morte de líderes, queda de presidentes. Desde o invento de Gutenberg, a prensa manual no século XV, a tecnologia sempre favoreceu o desenvolvimento do jornal impresso. Primeiro, a invenção da impressora a vapor. Depois, a rotativa, alimentada com rolos contínuos de papel. Seguida pelo linotipo. A offset, até as mais modernas impressoras industriais, sem falar em outras tecnologias como o telégrafo, a fotografia, o telefone, o fax. Nos anos 90, uma nova tecnologia chegava ao Brasil, a internet. Logo, se popularizou e, mais do que favorecer o jornal impresso, acabou se consolidando como um novo meio de comunicação de massa. E se apresentou, com o passar dos anos, como alternativa ao impresso. Era o início de uma nova era para os jornais. Numa primeira fase, eles se limitavam a estar presentes na internet apenas espelhando a edição impressa nas telas dos computadores. Em 1995, o primeiro a apostar nesta tendência foi o Jornal do Brasil. Depois, a Folha de São Paulo. Mas um acontecimento em 2001 surpreenderia o mundo e inaugurava uma nova fase para os meios de comunicação, porque apresentava novas possibilidades midiáticas da internet. Pela primeira vez, me parece que as pessoas se depararam com um meio que era capaz de, a qualquer momento, em qualquer lugar, com várias formas, de várias linguagens, oferecer uma informação sobre um determinado ponto. Então, as pessoas que aos poucos foram atentando para o que aconteceu no 11 de setembro, pela primeira vez puderam perceber que, olha, independente de onde eu estava, eu poderia acessar a informação a partir de um mesmo ponto que outra pessoa, em outro lugar, num momento diferente, também podia fazer. Né? E essa informação ela podia ser atualizada e eu podia interagir com ela. Então acho que esse é o grande momento assim, que há uma descoberta da internet ou dos modelos digitais como um forte veículo, uma mídia muito forte, né? Porque dá às pessoas o poder de decidir quando elas querem começar, quando elas querem parar, e isso independe da localização delas ou do momento e do tipo de mídia que elas estão acessando naquele momento. Em pleno boom dos meios digitais, um novo jornal impresso era fundado em São Paulo e já chegava sob o signo dos novos tempos. Do ponto de vista do valor, a gente já nasceu com um pé na internet. Então, sempre houve, desde o business plan do valor,
sempre houve essa cabeça, essa diretriz de que o valor deveria ser multiplataforma, que não seria, isso não ficaria só aqui no jornal impresso. Então, se você se lembrar, nós tínhamos entradas na rádio, na CBN, chegou-se a fazer pilotos de TV, ele já tinha o portal na web, a gente já nasceu com projetos especiais, com suplementos, com venda de conteúdo. Então, o valor ele já nasceu multiplataforma. Eu acho que não foi algo... Nós não nascemos na direção contrária do que é o mercado. Pode ter sido ousado vir com uma coisa em papel, com um produto em papel. Mas o papel era o que iria... A gente tinha noção de que o papel iria ancorar todas as outras iniciativas que já estavam acontecendo no âmbito digital. Mas não bastava apenas acessar a internet. Na primeira década do século XXI, o internauta agora também queria participar e produzir conteúdos. Surgem as redes sociais. Antes delas, já se falava muito em que a internet, que os meios digitais dariam ao cidadão poderes para que ele próprio pudesse ser um produtor de conteúdo. Se falava muito em jornalismo cidadão, em jornalismo participativo, até participatório, eram esses os termos que se usavam na época. E os veículos eles propunham várias interações naquele momento, naquele período. Então, uma das coisas que a gente fazia muito nas redações digitais, nas redações de internet, era oferecer a possibilidade para as pessoas experimentarem algumas coisas. Então, não é à toa que naquela época havia muita foto de gatinho, de namorado, de sogra, de mãe em determinados eventos, né? Que as pessoas achavam uma bobagem que aquilo fosse oferecido por um site sério de informação, um site de mídia, da indústria da mídia, mas era uma possibilidade que se oferecia para as pessoas que, a partir de alguma coisa que para elas tivessem relevância, por mínimo que fosse para o restante do mundo, experimentar a possibilidade de geração de um conteúdo próprio, de encaminhamento disso, de publicação desse conteúdo, e daqui a pouco as pessoas que eles não conhecem, ou as pessoas que eles conhecem, se deparando com conteúdo que às vezes é de um fórum quase íntimo, assim, né? Então, as redes sociais, elas deram expressão para isso, sem que houvesse a dependência necessariamente de um veículo para eu fazer a participação. E aí sim, aí há uma explosão da experimentação dessas coisas todas que faz com que, tudo vai um pouco mais adiante. Quer dizer, hoje, pelas redes sociais, a gente tem uma produção de conteúdo, uma publicação de conteúdo impressionante, várias coisas que são testemunhais, muitas vezes passam ao largo da indústria da mídia, furam a informação apurada com as técnicas jornalísticas, e a gente chega nessa abundância impressionante de informações. Em cerca de 20 anos, os avanços da tecnologia mudaram a sociedade. Por isso, também alteraram a relação entre o público e os meios de comunicação, especialmente o jornal impresso. A tecnologia, o avanço da tecnologia, as transformações das relações sociais produzidas pelos avanços tecnológicos, entre outros efeitos, resultou disso o encurtamento progressivo do intervalo entre o acontecimento e a distância. E o intervalo desapareceu. Quando o intervalo entre o acontecimento e a notícia desapareceu, a notícia passou a ser o âmago do acontecimento. A notícia já está lá. Qualquer coisa que se faça, manifestação de rua, entrevista coletiva, abertura de festas, exposições, passagem do ano na Paulista, o acontecimento já é planejado para ser notícia. O que se solta no mundo em forma de notícia não é mais a materialidade do acontecimento, é o discurso que o acontecimento contém. Isto é a notícia que está embutida no âmago do acontecimento. E o que circula no mundo em forma de notícia é o discurso de quem produziu o acontecimento. Isto perturbou a cultura jornalística. Até hoje
o pessoal não percebeu muito bem o que é que está acontecendo. E alterou-se tudo, porque os jornais impressos, o jornalismo impresso, perdeu a função antiga de ser o referencial da informação. Você antigamente acordava e queria ler o jornal, para saber o que é que estava acontecendo no mundo. Hoje você acorda, lê o jornal e joga fora, por quê? Porque o jornal repete tudo que a televisão tem na véspera. Grande crise do jornalismo é porque assim, a gente tinha um consenso construído pela grande mídia. A gente sabia, assim, esse era um veículo de direita, esse era de esquerda, né? Esse era um veículo chapa branca, esse era o veículo de tal lugar. Você entendia os atores, né? Assim, você conseguia ver quem eram as fontes, né? Quem eram os atores. Hoje misturou muito, né? Tem muitas vozes, né? Então você tem muito blog, tem muita voz, tem muito ativista, tem periferia, tem o centro, tem direita, tem esquerda, enfim. E aí, se você não for bom de leitura fragmentada, de olhar que não tem mais um consenso, né? Assim, a publicidade também está nessa crise, né? Que é aquela coisa, você não tem mais o comercial da Doriana, né? Aquela modelo, pai, mãe, 2 filhos, a família feliz. A família pode ter, né? Não ter filho, ser uma família homoafetiva, não ser homoafetiva, ser o avô que sustenta a casa. Então, mudou o perfil de sociedade. E com isso, acho que muda o perfil de leitor. E a gente tem uma crise de entender que o leitor está diferente. Acho que é basicamente isso, assim, a gente entender que mudamos muito, em 20 anos a gente é outro perfil, não só Brasil, né, de mundo, de sociedade, de costume, de conceito, de valor, e chega na comunicação. Um dos reflexos deste fenômeno é a diminuição dos investimentos publicitários. Para se ter uma ideia, há 20 anos, 25% do que era investido em publicidade no país era direcionado ao impresso. Em 2010, esse percentual caiu para 10%. E, como consequência, o modelo de negócios foi afetado. As empresas jornalísticas sentiram esse impacto e, até hoje, buscam outros modelos de negócio para se adequarem aos novos tempos. Quando houve a disrupção ali com a internet, com os novos meios digitais, depois com as redes sociais, né, o modelo de negócio ficou muito complicado porque a publicidade se fragmentou demais, né, os jornais estão tendo que buscar, né, outros modos de financiamento e um meio que se imaginava que era a publicidade digital ainda, né, não compensa a perda de publicidade, da publicidade normal que nós tínhamos no impresso. Também teve a questão dos classificados, que também era uma fonte de renda muito grande para os jornais. O Estadão, né, sempre foi historicamente um jornal de muitos classificados, né, e que também, pelo fenômeno da internet, né, esse dinheiro, né, dos classificados acabou migrando para a internet, para outros concorrentes, outros players, né? E os jornais ainda, né, a estrutura toda do jornal, que hoje não é só mais o impresso, é também digital, é também os tablets, os smartphones, eles não, a parte digital ainda não consegue compensar, né, a parte da perda da publicidade e por isso até os jornais, todos eles também estão, de alguma forma, tentando ser financiados pelos seus leitores, né? No mundo inteiro, nenhuma empresa de comunicação encontrou a fórmula ótima para sobreviver nesse meio. Como eu disse, a internet é um jogo de volumes de audiência, né? Nenhum site de notícia, do New York Times ao Daily Mail, que é o site mais visitado do mundo lá na Inglaterra, nenhuma empresa tradicional de mídia, de comunicação, tem volumes suficientes para competir com o Google, com o Facebook. Quer dizer, elas estão numa situação desfavorável em relação a esses gigantes digitais, né? E isso se reflete, é notório, isso se refletiu nos últimos 10, 15 anos no faturamento dessas empresas, né? O modelo de negócio tradicional da mídia foi completamente desarranjado pela internet. Uma das estratégias comerciais para sobreviver no novo cenário foi criada pelo The New York Times: cobrar o leitor pelo conteúdo acessado.
é o chamado paywall poroso, que também já foi adotada por grandes impressos brasileiros, como a Folha de São Paulo, o Globo, a Gazeta do Paraná e o Estado de São Paulo. Se fala também num tipo de cobrança por informação, por tempo de frequência. Existem vários modelos, mas o paywall poroso é o que, vamos dizer assim, é o que está sendo mais testado. No Brasil, os principais títulos estão fazendo isso, com sucesso, ainda muito iniciando, os grandes títulos, né? Se você for lá no site do IVC, a Folha de São Paulo online já está rivalizando com as grandes circulações do impresso, né? Muita gente acredita que o paywall poroso é um modelo mais próprio para grandes títulos, que títulos mais regionais não cabe fazer isso, que você vai ter que insistir mais na cobrança de publicidade do que na cobrança do conteúdo. Enfim, eu acho que vão haver modelos de negócio, mas o paywall poroso certamente é um desses caminhos. A internet tem modificado o negócio jornal impresso, mas isso não quer dizer que as pessoas estejam lendo menos. Ao contrário, um levantamento da Associação Nacional dos Jornais mostra que, embora a circulação média dos jornais no Brasil tenha caído em média 3,8% nos últimos anos, por outro lado, as assinaturas digitais aumentaram 108%. O hábito da leitura continua, mas em outros suportes. Por isso, os jornais começam a valorizar mais a audiência ao invés da circulação. Para a gente ter uma ideia, nós temos uma audiência, né? Antigamente a gente falava em circulação, mas hoje, com os novos meios, seria melhor falar em audiência. Nós somos lidos mais ou menos por 1.700.000 pessoas no papel. Na internet nós temos um público quase 10 vezes maior, na internet os meios digitais, né? Aí incluído os que nos leem na web, nos meios móveis, né? Tablet e celulares, ou os que vêm de redes sociais. Então nós temos hoje uma informação do Estado alcança hoje uma audiência muito, muito grande, muito maior do que nós tínhamos só no jornal impresso. Hoje, 53% dos brasileiros dão mais credibilidade à notícia de um jornal do que à notícia de qualquer outro meio, do que de revista, do que rádio, de televisão. A grande maioria dos brasileiros também, os jornais são sempre campeões de credibilidade em qualquer pesquisa que se faça. Então, eu citei esse número, 53% em relação ao jornal impresso. O jornal impresso é o campeão de credibilidade na produção de notícia. Ele é campeão de credibilidade também no ambiente da internet. As pessoas acreditam mais no que está num site jornalístico do que o que está num blog, ou enfim, ou numa rede social, se for a opinião de alguém. Agora, se for uma matéria de jornal, não, né? Até a publicidade que está contida num jornal, ela, segundo essa pesquisa, é a que mais tem credibilidade, né? Então, voltando à sua pergunta das estratégias para poder enfrentar isso, o que se busca é vender, primeiro, uma audiência, e não apenas a circulação, e uma audiência qualificada, por causa da credibilidade dos jornais. Nos dias de hoje, enquanto os grandes jornais impressos perdem circulação, um fenômeno inverso acontece com os periódicos mais novos e populares. Segundo o IVC, Instituto Verificador de Circulação, entre os jornais que mais cresceram no último ano está o Super Notícia, de Belo Horizonte, que pertence ao grupo O Tempo. Atualmente, ele tem tiragem igual à Folha de São Paulo, 350.000 exemplares. Como em outros países emergentes, países que incorporaram novas massas de consumidores, né, se deu através dos jornais populares, né? Um número maior de pessoas passou a ler jornal e as empresas jornalísticas perceberam que havia um mercado. Então, é um fenômeno muito claro. No Brasil todo, as grandes marcas jornalísticas, no Rio de Janeiro, o Globo, alguns anos atrás, lançou o Extra e depois o Expresso, um jornal mais popular ainda, que muda completamente. Um jornal de leitura mais fácil, de preço mais barato,
Aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo tem o Agora, no Rio Grande do Sul, a Zero Hora lançou o Diário Gaúcho. Isso é no Brasil todo. E isso é um dos jornais que mais vende no Brasil, que é o Super Notícias, em Minas Gerais. Não apenas o modelo de negócio tem mudado, o conteúdo oferecido também está diferente. Se os jornais impressos têm experimentado tantas mudanças, quem trabalha neles também não ficou imune às transformações. Mas o que será que já mudou nas redações? Qual é o perfil desse novo jornalista dessa nova era? E o que já mudou no fazer jornalístico? Antes você podia apurar o dia inteiro e depois fazer um único texto final com tudo aquilo que você apurou. Eu acho que agora você tem que aprender, é algo que as pessoas na redação do Valor estão aprendendo, a fazer de forma mais fragmentada. O que não significa que você não vai dar a informação completa para o seu leitor, mas você vai dar a informação tão logo você a tenha. Hoje, quando o repórter chega na redação, por exemplo, ele já tem muito mais informações do que ele tinha antes. Mas por conta do quê? Por conta da internet, a facilidade de redes sociais. Então o pauteiro ele já está bastante abastecido do material e quando ele entrega a pauta para o jornalista, tem muito mais riqueza de material a ser oferecido para ele antes dele ir para a pauta, antes dele ir para a rua. Aqui no estado está se adaptando para essa necessidade de mudança de tudo, porque antigamente as mudanças que ocorriam e ocorreram, né, isso, sair da escrita a lápis ou a escrita a pena para a escrita a máquina, para depois a escrita no computador, né, nada disso foi tão impactante como um novo cenário, com internet, com necessidade de publicação em tablets, em aparelhos celulares, né, e isso fez com que toda a cadeia produtiva, né, toda a cadeia de organização das redações fossem mudadas e nós estamos mudando constantemente. Agora mesmo nós estamos no meio de uma reforma física da redação, que é para dispor as editorias de uma outra forma, para que elas fiquem mais próximas de um centro de comando e possam exatamente decidir aquilo que vai ser colocado na internet nesse minuto, o que vai para o tablet, o que vai para o celular, de que forma, como eles que vão, que assuntos nós vamos aprofundar no jornal impresso do dia seguinte. E isso faz com que a gente modifique, inclusive, a forma de trabalho de todo mundo. A redação do Valor é uma redação integrada. Então nós temos um único editor para cada área. Por quê? Porque nós olhamos para as experiências que existiam lá fora e vimos que, o exemplo do Washington Post, por exemplo, ele tinha um prédio para cuidar do impresso e um outro prédio do outro lado do Rio Potomac para cuidar do digital. E o que acontecia é que dentro da mesma empresa você tinha dois editores brigando pela informação, concorrendo pela informação e pelo furo e tudo. Era algo que 1 mais 1 não era 2, era 1,5, era algo que fazia mal para a empresa. O trabalho do jornalista ele foi absolutamente impactado pela tecnologia, né? Na medida em que o jornalista passa a assumir uma série de repertórios, já se começa a exigir dele uma série de repertórios que tem a ver com a tecnologia. Hoje o profissional ele tem que sim ser multiplataformas. Hoje ele tem que saber escrever para o jornal impresso de linha popular e escrever para o jornal impresso de linha não tão popular assim, segmentado. Hoje ele tem que saber escrever para uma revista e tem que saber escrever para um portal. Hoje ele precisa saber gravar um podcast e mandar para a internet e hoje ele precisa saber também editar um vídeo. Então, quanto mais habilidades o jornalista tiver, menos ele não vai perder a chance de emprego, digo eu, ou uma oportunidade de trabalho, porque ele vai ser multiplataformas, ele vai ser pau para toda obra, como a gente diz. Só acho que as pessoas têm que mudar um pouco essa ideia de que, olha, não é mais possível se pensar numa carreira jornalística dentro de uma redação de jornal impresso, por exemplo, em que eu vou tentar trabalhar para o resto da minha vida sem mudar muito o foco daquilo que eu faço, querer me tornar uma pessoa que seja referência naquele assunto e receber meu salário no final do mês e pronto, as outras pessoas fazem o restante do trabalho. Né? Eu tenho um fotógrafo que vai comigo, eu tenho um editor que vai botar o título e vai escolher as fotos, botar a legenda nas imagens e eu faço só uma única coisa.
não vejo mais espaço nisso. Houve um tempo em que a existência de um jornal era condicionada ao suporte impresso, ao uso do papel. Esse conceito mudou. A maior prova são veículos como o The Daily, lançado em Nova York em 2011. No mesmo ano, surge o Brasil 247, um jornal para ser lido pelas mídias digitais. Além de não precisar do papel, hoje também dispensa a redação tradicional. A gente chegou à conclusão de que o melhor era adotar o trabalho remoto para todas as pessoas, por várias razões. A começar pelo problema de São Paulo, quer dizer que você não tem mobilidade para as pessoas, né? Então as pessoas perdiam 1, 2, 3 horas, né, com isso. E, naturalmente, quer dizer, quando as pessoas perdem mais tempo, a informação também perde tempo, quer dizer, então a necessidade de agilidade, ela é incompatível com esse negócio de você ficar preso no trânsito, você não está operando ali quando você está preso. E, ao mesmo tempo, a gente foi percebendo, quer dizer, que era mais produtivo, quer dizer, fazia mais sentido não ter escritório e colocar todas as pessoas trabalhando em casa. Isso não significa, quer dizer, que não tem apuração, quer dizer, as pessoas saem, quer dizer, elas vão para os locais, elas pegam táxi, vão para cá, vão para cima, para baixo, mas o nosso contato hoje ele é todo feito virtualmente. Então, por exemplo, a gente tem editores em várias regiões do país, Recife, Goiânia, Salvador, Brasília, enfim, e a gente se fala pelas ferramentas disponíveis, seja por Skype, seja por Hangout ou por celular. Quer dizer, existe um contato permanente, mas de uma outra maneira. Se os correspondentes já eram remotos, a gente podia fazer isso em São Paulo também. Então, na verdade, aqui hoje todo mundo trabalha de casa e tem funcionado muito bem. Para o Sindicato dos Jornalistas, a tecnologia tem ajudado as empresas a obterem mais lucros. Mas, por outro lado, aumentou a carga de trabalho dos profissionais de imprensa. Apesar da tecnologia facilitar muito a vida do jornalista, você reclama que você trabalha tanto ou até mais do que trabalhava antes, porque você não tem o controle dessa tecnologia, você não pode utilizá-la em seu benefício, você tem que utilizá-la, é obrigado a utilizá-la para satisfazer os anseios empresariais. Então, isto que está causando um impacto no mundo jornalístico, não necessariamente a introdução da nova tecnologia, que é positiva. As facilidades ajudam, são positivas. Agora, o processo, a forma como isso está sendo introduzido, o controle, o domínio de que essas tecnologias também estão propiciando sobre o jornalista por parte das empresas, é que é o impacto negativo. Os novos tempos impuseram novas condições ao jornal impresso e a seus profissionais. Os especialistas apontam algumas tendências. Eu acho que o futuro do jornalismo, evidentemente, é digital. Se a pessoa vai ler num tablet, se vai ler num celular, se vai ler num outro mecanismo, aí é uma outra discussão. Mas eu não vejo realmente futuro para os meios impressos. Não vejo assim, quer dizer, não acho que daqui a 10 anos essa discussão, vamos imaginar, a gente está em 2014, vamos pensar, 2025, acho que você não vai ter mais empresas de jornais impressos de pé. Honestamente, não vejo assim, porque é o seguinte, você não vai ter mais leitor, né? O leitor vai ter envelhecido tanto, também já vai ter migrado para as plataformas novas, não vejo essa situação. Eu fiz uma viagem recentemente nos Estados Unidos, conversei com vários editores, visitei várias editoras, e uma coisa que eles disseram do mercado americano, que é um mercado mais maduro já, né, do que o brasileiro, é que as edições de revista para tablet chegaram muito cedo a um patamar, quer dizer, parou a curva de crescimento, né, das tiragens em tablet, e eles disseram que foi num patamar decepcionante. Então estabilizou cedo demais e num nível mais baixo do que o esperado. Então aquela migração que se esperava para a revista no formato digital não aconteceu até agora. Na verdade, está todo mundo um pouco decepcionado e será que é isso mesmo? Será que vai ter alguma novidade tecnológica? Porque pode acontecer. Que surge um novo programa, outro jeito de baixar, um outro dispositivo que faz o hábito da leitura de revista digital explodir. Mas no momento também não parece que essa migração está acontecendo para o digital. Então talvez isso signifique uma sobrevida
para o formato papel. Mas talvez signifique simplesmente que não vai sobreviver. Mas acho que essa já começou a ser uma questão menor, né? A questão maior é como é que a gente continua produzindo um jornalismo de qualidade, né? Provavelmente baseado numa marca, uma grande marca, uma marca histórica do jornalismo, como é o Estadão, né? E como é que você distribui essa informação e como é que você monta um modelo de negócio, né, que permita você financiar esse custo de produção, né, desse jornalismo de qualidade, que é caro, né? É muito caro fazer bom jornalismo, né, nos moldes que fazemos hoje, né? Então, os jornais impressos vão caminhar mais para nichos de especialidade, né? Determinados segmentos em que se aprofunde, que seja uma leitura de mais aprofundamento, né? Ou de setores, né, da sociedade, de regiões, de locais, o localismo, né? A informação muito localizada também tende a ser valorizada nesses jornais impressos mais regionais, né? Resumindo, a visão que a gente tem é que o jornal impresso vai persistir com uma presença menor do que já teve no passado, mas com uma relevância também bastante grande em termos de formação de opinião. Mas os estudiosos garantem: o avanço da tecnologia não mudou e nem vai mudar a essência, nem o papel do jornal na sociedade. Nós estamos num mundo em mudança. Acho que o principal da nossa atividade não mudou, né? É apurar, né? Conseguir uma informação, ter curiosidade sobre uma informação, apurá-la, né, com bastante rigor, né, para transformar isso numa informação de credibilidade e disponibilizar isso para o público. O jornalismo bom continua sendo jornalismo bom. Não tem uma mudança de capacitação. Uma boa reportagem é uma boa reportagem na internet, no jornal, na televisão, não interessa, né? Né? Hoje a gente busca na Associação Nacional de Jornais, nos principais jornais brasileiros, reforçar a ideia de que o jornal não é mais o impresso. O jornal é informação jornalística de qualidade onde quer que ela esteja, no impresso, no digital, seja no tablet, no celular, né? Então, o que, mesmo com todas as mudanças, o que deve permanecer para que o jornal permaneça continue tendo a relevância que sempre teve, é a informação de qualidade, que vai sempre diferenciar das demais informações que circulam hoje em tamanha profusão, né? Ora, este é o papel novo que a sociedade pede aos meios impressos, que nos façam aflorar os conflitos, mas aflorando-os, façam-nos aflorar de maneira que a gente os entenda, para que a gente possa situar diante das transformações que hoje as ações humanas produzem. É preciso que esses conflitos se realizem no plano da discussão pública, e a televisão não tem essa vocação, a internet não tem essa vocação, mas os meios impressos têm. Então é preciso que o acontecimento da véspera seja o ponto de partida de um novo formato do jornalismo impresso, para que não se repita o que já se sabe, mas se explique o que já se sabe, se debata o que já se sabe, não é? Se elucida a questão do conflito, as complexidades dos conflitos. E esta é uma contribuição que o pessoal ainda não chegou lá.